Está chegando no ar o nosso sábado, hoje sábado sincero, minha gratidão por este momento e que a bênção do Todo-Poderoso esteja fluindo na sua vida, onde você se encontra nesse momento. E aí já me dá um feedback, como é que tá o som, o áudio, está saindo legal, tá certo? O som do teclado. Quem é o que pode da fraqueza tirar força? E quem gera a vida em meio ao caos? Quem pode ajudar o abatido e oprimido? E quem do início ordena o final? Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Quem é que pode da fraqueza tirar força? E quem gera a vida em meio ao caos? Quem pode ajudar o abatido e o oprimido? E quem do início ordena o final? Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Quem é o que fala e os meus medos se calam e acalma o temporal do meu coração, que me envolve com sua graça e o favor imerecido? Comigo está, me guia pela mão. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo.
Jesus, meu abrigo. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é Jesus, meu abrigo. Nesse nosso sábado sincero, gratidão. Eu estava comentando da vigília de ontem, inclusive na vigília de ontem teve um testemunho, assim, uma coisa tremenda que aconteceu hoje, né? Pessoas que assistiram ela gravada, e eu achei muito assim, que Deus nos faz por amor a uma vida, por amor a uma vida somente. Inclusive o Evangelho diz que os anjos fazem uma festa, uma celebração no céu quando um pecador, quando uma pessoa, ela é tocada pelo poder da palavra do Evangelho, né? E eu pude experienciar isso, porque uma pessoa, eu vi assim uma reação de uma pessoa, né? A atitude de ontem, a oportunidade da porta aberta, essa pessoa aproveitou. E hoje, né, hoje na live gravada eu vi assim esse sinal, né, esse testemunho, gratidão. E até porque o que foi ministrado ontem, eu sei que para essa pessoa é de suma importância mesmo. Então, louvado seja Deus, só Deus conhece os corações, Ele sabe. Nós nos colocamos como instrumento, né, disponíveis, e quem usa é Ele, quem faz é Ele. Ele que sonda corações e mente, inclusive agora, né, a gente está aqui. Eu sei que pessoas passam aqui, assistem esses momentos gravados, e a minha oração é que essas pessoas sejam tocadas, porque o toque do Senhor, o toque de Deus, Ele nos abençoa, Ele nos agracia, né? Inclusive hoje foi anunciado a parte 2, né, da vigília ontem, do tema, que é a porta da oportunidade. É algo muito forte. Quem quiser ver um estudo forte, bíblico, é assistir a vigília de ontem, né? Tá gravado aí. Você pode ser impactado pela ministração de ontem, a porta da oportunidade, tá? E hoje eu vou falar sobre o Evangelho. Há uma passagem no Evangelho que fala da porta. Jesus fala sobre isso. Ele ensina, né? Ele incentiva as pessoas, dando uma oportunidade para a gente crescer nisso. E esse texto, às vezes, também, como muitos, eu acredito, são mal compreendidos. Às vezes a pessoa não tem uma exegese, uma interpretação e nem revelação. Aí a pessoa termina fazendo alguns pretextos para criar discórdia, para fazer o trabalho dos cães, né? Que foi também falado ontem na live, na vigília, né? Mas aqui, olha, deixa eu ver onde Jesus fala sobre as portas. Fala da porta larga, porta estreita, né? Será que eu anotei? Deixa eu ver se eu anotei. Eu não lembro se é Mateus 21. Eu escrevi aqui Mateus 21, versículo 31. Vamos ver se é Mateus 21, verso 31, né? Vamos ver o que é que está lá. E Jesus, eu sei que nesse momento ele fala sobre... Ele viu as pessoas entrando por um caminho e ele começou a explicar para os seus discípulos, né? Para os discípulos, para quem estava perto, ele explicando sobre a jornada do reino, né? A jornada do reino. E aí ele vai falar de uma porta larga e de uma porta estreita, né? Em João ele fala que ele é a porta. Em Mateus ele fala dessas duas portas, né?
Aqui na verdade, Mateus, na verdade, isso aí faz parte do texto de ontem, eu anotei, né? Faz parte da live de ontem, na verdade, né? Porque aqui está falando outra coisa, não é o que eu queria falar, mas faz parte do processo de ontem, a live desse texto, né? Então, não é Mateus 21, deixa eu pesquisar aqui, talvez eu não tenha referência, mas deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui onde é que está. Porta estreita. Porta estreita. Vamos ver. Mateus 7. Mateus 7, versículo 13. Né? Mateus 7, verso 13. Né? Essa porta simboliza o caminho da salvação, gente. O caminho, a jornada espiritual. Né? Mateus 7, 13. Algo muito forte aqui, Mateus 7, 13. Vamos ver. Ele fala: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Ele explica isso. E quando ele fala entrem pela porta estreita, é por quê? Porque havia outra porta. Havia, às vezes, outras portas, né? E aí a pessoa fica naquela dúvida, né? Porque tem alternativas, né? É alternativa, as portas aí tem várias opções. Ele diz: entrai pela porta estreita. Entrem por essa, pela estreita. Porque larga é a porta e espaçoso. Essa palavra espaçoso me lembrou o espaço de amor. Espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Gente, quando a gente lê um texto desse, a gente fica... Eu não sei você, mas eu paro assim. Eu não consigo continuar lendo, eu paro. Eu olho para a situação, no tempo que nós vivemos, e eu leio uma passagem dessa e fico, meu Deus. Será que as pessoas estão vivendo mesmo o Evangelho, como muitos falam que estão vivendo o Evangelho? Olha o que ele diz: entrem pela porta estreita. Agora, esse texto, como é que ele é usado no nosso tempo hoje? O que a princípio se interpreta de cara quando você lê um texto desse? Até a pessoa que não lê a Bíblia, e se alguém lesse isso para você, isso na Bíblia, o que você ia pensar? Quando você escuta um sermão sobre isso, o sacerdote falando, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho conduz à perdição, o que a gente começa a pensar? Eu confesso que quando eu tive meu primeiro contato com esse versículo, e diante do que eu já tinha escutado, algumas pessoas dando mensagens sobre ele, o que eu pensava? Aquela minha mente moralista pensava que, olha como é difícil entrar no reino dos céus. Olha como é difícil entrar no reino dos céus. São poucos que entram por ele. Né? Porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas estreita por quê? Como assim? Essas são as perguntas que não só um filósofo faz, mas uma pessoa inteligente. Uma pessoa que realmente quer aprender, ela começa a fazer essas perguntas. Peraí, mas por quê? Como assim? Não é se antecipar e falar, é por isso. Calma. O texto aí tem N sentidos, muitos pontos, se você corre o risco de falar o seu ponto e achar que o seu ponto é a verdade absoluta. Né? O que ele fala aí? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. A perdição, presta atenção, a perdição. Mas o que ele diz? Esse caminho, ele conduz à perdição. Então, se é a perdição, é saudável que muitos se afastem dele. Na verdade, se for possível, todos nem passem perto desse caminho, porque ele conduz à perdição. Se você perguntar, você quer se perder? Ninguém vai falar que quer se perder. Você quer o caminho da perdição? Ninguém quer o caminho da perdição. Ninguém quer o caminho da perdição. Ninguém no seu juízo perfeito vai dizer, eu quero o caminho da perdição, eu escolho o caminho da perdição. Ninguém vai falar isso. Mas por que Jesus fala no final que muitos são os que entram por ela? Por que ele diz muitos são os que entram por ela?
E aí eu começo a pensar, peraí, se são muitos que entram por ela, e a porta estreita, são o quê? Poucos. O que a gente percebe é que as estreitas são poucos. Mas aí por quê? Por que são poucos? Porque a maioria quer se perder, a maioria quer o caminho da perdição. Não. Ninguém quer o caminho da perdição. E por que a maioria não acessa? Né? Então aí fica uma reflexão para nós. Eu quero deixar você refletir sobre isso. Eu não sei se eu consigo chegar e falar assim, é porque é assim, assim, porque eu prefiro deixar o ponto de interrogação. Olha a sua experiência, olha a nossa experiência. O que te faz pensar que a porta estreita ela não é popular e que são poucos os que entram por ela? Por que são poucos? Por que a maioria vai querer esse caminho, esse espaço amplo, espaçoso? Ai, ai. Deixa eu ver o versículo 14 aqui, se ele fala alguma coisa. O 14 ele diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E ele diz assim: são poucos os que encontram. Tá vendo? São poucos. São poucos os que encontram. Então já fica claro aqui, pelo texto, que a porta estreita, esse caminho que Jesus fala da vida, são poucos. São poucos. Se você de repente está numa live que tem poucas pessoas, a probabilidade de você estar no caminho que Jesus falou aqui da vida é grande. É muito alta, viu? Para não falar 100%. Né? Mas se você está no caminho bem aglomerado, bem popular, segundo essa passagem de Mateus, cuidado com a perdição, que esse caminho pode te levar. Cuidado com a perdição. Né? Agora, é como eu falo, ninguém quer se perder. Ninguém vai dizer que quer seguir o caminho da perdição. E por que vão seguir? Porque esse caminho, ele tá todo travestido, ele tá todo como é que eu falo, fantasiado de verdades absolutas. Ele tá todo fantasiado de mensagem de amor para você, o melhor para sua vida e para sua família. Ele está todo fantasiado de prosperidade, de riquezas, de prazeres. Por isso que ele é espaçoso, por isso que muitos vão trilhar por ele. E o caminho estreito é diferente. E tem uma coisa também que vale a pena notar, que se você for ler o texto todo de Mateus 7, você vai observar. Que por que o caminho da perdição é popular e o caminho da vida não é popular? Por quê? Sabe por quê? Porque o caminho da perdição ele é mais aceitável porque ele não exige nova natureza. Ele não requer de você um novo nascimento. Você pode trilhar ele sem precisar nascer de novo. E aí o que acontece? Como ele sabe que as massas que participam, que aderem a ele, que estão ali naquele caminho, naquele espaço espaçoso, como eles sabem? Porque os que lideram esse sistema, eles sabem. Eles dizem que tem a chave do reino. Eles sabem quem é que está ali entrando. Então, eles fazem um jogo com essas pessoas. E a mente delas assimila bem. Que é um jogo bem corporativo. É o jogo das metas. É o jogo das performances, do desempenho. A força própria, a justiça própria, é o amor próprio, tudo é próprio, é a autossuficiência, é o suor do rosto do homem, é o mérito. Eles trabalham com a meritocracia. E como no corporativo, desde pequeno nós aprendemos, até na própria escola, a ganhar medalhas. Eu me lembro de uma medalhazinha que umas vezes eu jogava vôlei, e o nosso time de vôlei, né, ganhou as Olimpíadas lá da escola. E aí cada integrante lá do time ganhou uma medalhazinha simbólica, né? E quando eu peguei a minha medalha, na época, né, adolescente, fiquei tão empolgado com aquela medalha.
Aí eu me lembro que meu pai falou assim: o que é que está escrito nessa tua medalha? Aí eu fui ler o que estava escrito na medalha. Estava escrito assim: honra ao mérito. Estava escrito na medalha assim: honra ao mérito. Honra ao mérito. O que é o mérito? Merecer. Meritocracia. É assim que o sistema trabalha. Então, o caminho de Cristo, ele é inverso. O caminho de Cristo é inverso. E aí a pessoa se embanana toda, ela fica que nem Caim, ela fica sem entender. Ela fica sem entender como é que o maior é o menor é o maior. Ela fica sem entender porque que os últimos são os primeiros são os últimos. Ela fica sem entender porque felizes são os que choram, ai dos que estão rindo. Ela fica sem entender a constituição do reino de Deus. Por isso que ela fica de fora, ela não vai entrar. Ela não vai entrar na cidade pelas portas, porque é estranho para ela conceber essa ideia de que um sangue lava ela de todos os seus erros. Ela tem uma mentalidade muito egípcia, muito calculista, para poder compreender os mistérios do Deus dos hebreus. Ah, que história é essa de sangue do cordeiro, sangue do cordeiro? Que história é essa? Pois é. Por isso que isso me lembra muito a história dos dois irmãos, Caim e Abel. Quando Caim se irritou, se indignou com Abel, porque a oferta dele foi aceita, ele quis matar e matou o seu irmão Abel, né? E respondeu arrogantemente a Deus. E por que Deus não recebeu a oferta dele, né? O que era a oferta de Caim? Eu gosto de um amigo que ele diz que a oferta de Caim ela era melhor do que a oferta de Abel. Em termos corporativos, a oferta de Caim foi melhor do que a de Abel. E por que Abel quis matar? Porque Caim quis matar Abel? Por isso. Porque Caim trabalhava com a meritocracia. Caim não achou justo o que aconteceu. Ele não achou justo. Porque corporativamente a oferta de Caim era melhor. Se você fosse Deus, dependendo de como é que está seu coração, sua cobiça, você ia preferir receber a oferta de Caim. Só que Deus é diferente, né? Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus olha para o coração, aleluia. Deus não está preocupado com a aparência. E é interessante porque a oferta que Deus recebeu foi a de Abel. E o que era a oferta de Abel? O que era a oferta de Abel? A oferta de Abel pegou um animal, matou aquele animal e trouxe o sangue do animal. Alguns dizem que aquele animal simbolizava o próprio Cristo com o sangue derramado. Foi isso que o Abel fez. Caim trabalhava na terra. Terra simboliza ali o corporativo. Caim trouxe uma coisa bem corporativa para Deus. Bem organizada, bem bonita. Caim suou, sabe? Quase derrama sangue, suando para preparar a oferta para Deus. Enquanto a do Abel não derramou sangue não. O sangue foi o sangue do animal que foi derramado. E Deus recebeu a de Abel. Por quê? Para ensinar desde o início lá que a mensagem do reino é a graça. Para ensinar que nós vamos entrar na cidade pelas portas quando nós tivermos nossas vestes lavadas pelo sangue do cordeiro. Pelo sangue do animal que foi oferecido em sacrifício. Esse animal é Cristo. E ali já apontava, ali era profeticamente. Era profética aquela oferta de Abel. Deus não queria o suor do homem. Deus não queria uma oferta que o homem falasse assim: olha Deus, como eu me esforcei, como eu me sacrifiquei, agora eu mereço a glória, eu mereço. Deus, esse aí não entendeu não. Esse aí não entendeu como é que é o mistério aqui no reino de Deus. Não é assim. Aqui, o menor é o maior. Os últimos serão os primeiros. É assim, né? É inverso, como diz o Flávio. É inverso. E para a gente se familiarizar com essa inversão, é necessário a imersão. Ou seja, o novo nascimento. Só uma nova natureza para a gente se familiarizar com a constituição do Espírito do Reino de Deus. Porque senão sempre vai parecer loucura, porque para o homem corporativo,
As coisas do Espírito, elas parecem absurdas, sem lógica, não tem lógica. Não tem lógica. Né? Parece até injusto. É injusto. Aos olhos humanos é injusto. É loucura. Mas para Deus é amor, é favor, é graça. Então, gente, é isso. Quando ele fala da porta estreita, isso não é no sentido moralista da palavra. Quando ele fala que são poucos os que alcançam essa porta, querem essa porta, não é por causa que é uma coisa impossível, inacessível, inalcançável. É porque o padrão de Deus é inalcançável, a santidade de Deus é inalcançável. Não, não é. Na verdade, é o contrário. É porque ela é tão graciosa, ela está tão disponível para mim e para você, que nós desprezamos. Nós estamos tão corporativos que a gente não acredita em nada que é de graça. Nós não acreditamos na graça. Tudo tem que pagar um preço. Nós não acreditamos nisso, então a gente despreza isso. A gente pensa que isso não tem valor, porque se não tem preço, né, se não tem um sacrifício, então não tem valor. Tudo tem que ter preço, tudo tem que ser comercializado. Não, o amor de Deus não. O amor de Deus não é mercadejado. Ainda que muitos tentem mercadejar. Só que eles só conseguem adeptos com outros também que querem também mercadejar, que tem a mentalidade de mercado e de mérito, porque no mercado tem o mérito. Agora no reino de Deus, a lei que vigora lá é a lei do Espírito, é a lei da graça. E a lei do Espírito diz que o maior, ou que o menor é o maior, que Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Que os últimos serão os primeiros. Olha, tudo contrário. Tudo contrário. E assim também nessa questão. Por que são poucos os que entram pela porta estreita? Por que ela é estreita? O que ela está estreitando? Você já percebeu quanto tempo você está com Jesus? Quanto tempo você está na caminhada com Jesus? Faz o quê? 5 anos? 10 anos? Você percebe que cada ano que passa vai estreitando mais? Comigo tem estreitado tanto. Tem estreitado tanto, tanto, tanto. E eu percebo quanto mais eu me permito a esse estreitamento, mais na graça eu fico. Mais guiado pelo Espírito eu sou. Mais o amor eu desfruto do amor do Senhor. Mais o amor eu desfruto. E menos contato com a multidão. Eu participo do espaço, só que o espaço que eu participo ele não é tão espaçoso, não. É um espacinho de amor. Espacinho de amor. E o estreitamento vai estreitar não no sentido moralista. Não no sentido de você ser impecável. Até porque nós aprendemos ontem que não tem isso, não existe isso. Mas no sentido de depender cada vez mais do favor divino. O estreitamento é isso. E por que a maioria não quer? Porque o ser humano está vivendo um tempo de empoderamento, de uma narrativa de empoderamento que ele se sente envergonhado, ele se sente constrangido se ele tiver que viver na dependência de Deus. Ele sente que isso é humilhação. Viver dependendo do favor divino é humilhação. Então para essas pessoas não dá. Por isso que elas preferem a porta larga. Porque na porta larga eles podem fazer o trabalho acontecer e dizer: fui eu, não foi sorte, foi corre, não foi sorte, foi sacrifício, foi sacrifício. Tem uma propaganda aí daquele canal, né, aquele canal Paramount, né, o Paramount. E aí a propaganda é de um filme de MMA, os caras lutando. Aí sai o apresentador falando assim: vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil? Não, tem que sacrificar, tem que pagar o preço. Sem dor não tem ganho, sem ganho não tem glória, né? Aquela mensagem motivacional. Tem gente que pensa que o reino de Deus é isso. Mas não é. Não é. Por isso que às vezes muitos magos do Oriente, eles conseguem muito mais perceber ter a revelação do reino de Cristo do que os magos do Ocidente, né? Tem uma diferença, viu, entre o mago do Oriente e o mago do Ocidente. É muito diferente. O mago do Ocidente é mais corporativo. O do Oriente, ele é místico.
Ele está mais sensível ao mistério. Então, gente, são essas maravilhas que nós estamos aqui ministrando hoje no Sábado Sincero. Muito profundo, eu vou deixar essa live também gravada. Quem passar, minha oração que seja abençoado. Mas se liga nisso. O estreitamento não é porque Deus está pedindo mais moralismo de você, santidade de você. A santidade, na verdade, é estar imerso no amor de Deus, no favor de Deus, na graça de Deus. E não é por mérito, não é por força. O favor é imerecido. O amor é incondicional. Incondicional, tá certo? Sem condições. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele já nos amava e se entregou por nós. Essa é a live dessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Está começando a chover aqui agora. E eu vou estar até findando hoje a live por aqui. E agradecendo essa oportunidade, tá certo? Deus abençoe a gente. Fiquem todos na paz, na graça do Senhor. E vamos prosseguir na fé. Lembra disso. A porta é estreita, o caminho é estreito. Não no sentido que você tem que largar isso, largar aquilo. Tem que largar, sabe o quê? Essa força própria. Essa obsessão pelo mérito, pelo merecer. E se entregar confiando no amor e no favor de Deus. Em Cristo Jesus. Pela fé. Deus abençoe. Esse foi o nosso Sábado Sincero. Boa noite, bom descanso, gratidão.